Namastê. Fala pessoal, o vídeo de hoje eu acredito que para quem tem ansiedade, despersonalização, desrealização, pânico, depressão, todos os problemas, transtornos psicológicos, eu diria que é um dos principais vídeos, ok? Um dos principais, tá? Porque eu penso o seguinte, qualquer pessoa que está tendo uma vida equilibrada, com alimentação equilibrada, com descanso equilibrado, com exercícios físicos, de uma forma completa, geral, equilibrada, com a mente equilibrada, não gastando muito tempo no computador, telefone, por aí vai. As pessoas hoje querem funcionar num nível extremamente acelerado e acreditam que isso é o correto. Aí vem os problemas, né? Então, quando chega uma ansiedade, uma despersonalização, desrealização, uma crise qualquer e pega uma pessoa equilibrada, é de uma forma. Por quê? Provavelmente acaba saindo rápido, provavelmente às vezes nem atinge a pessoa, entendeu? Só que o que acontece? No mundo louco, doente, como eu falo nos dias de hoje, né, onde a pessoa trabalha o dia inteiro, de noite estuda, come na rua e dorme no ônibus às vezes para chegar em casa, é aquela loucura. Né? Cara, pra mim, quando eu tava no Brasil, uma época, aqui também nos Estados Unidos, uma época que eu vivi no carro, cara, foi um inferno, é foda mesmo, a gente sabe disso, né? É difícil a gente se manter equilibrado num mundo desequilibrado, né? Então, o que acontece? Se chega uma ansiedade, uma crise, qualquer problema desse, é um alerta que você pode dizer Deus, o universo, Mãe Natureza, os cosmos, ET, você mesmo, o que você acreditar, tá? Não faz muita diferença, mas você pode entender que é um alerta de algo ou alguém, ou algum ser, aí o Chapeuzinho Vermelho, gnomos, falando pra você que você precisa mudar teu estilo de vida. Senão você vai ficar doente, entendeu? A doença, eu não acredito que ela vem ao acaso. Ela vem como uma resposta de uma maneira errada que nós estamos nos movendo, uma maneira desequilibrada, ok? Então vamos lá. Por que a alimentação está totalmente ligada? Totalmente ligada às nossas emoções, aos nossos pensamentos, né, a nossa maneira de agir. O nosso intestino, ele tem um sistema nervoso próprio, para você ter ideia. Mais de 100 milhões de neurônios existem em todo o sistema digestivo. Sabia disso? Olha que interessante. Tem diversos cientistas médicos que estão chamando o intestino de o segundo cérebro. E olha como é mais interessante para os que gostam de coisas espirituais, louco isso. Existem mais de 100 trilhões de micro-organismos. O que seria isso? Um monte de seres e bichos, né, animais, seja lá como você queira dizer, micróbios, né, são pequenos organismos vivos que estão vivendo no seu intestino. Será que nós estamos vivendo num intestino aí da natureza ou algo que a gente não percebe? É possível que isso esteja acontecendo, ok? Mais um dado que vai te chocar com o que eu vou dizer. Novos estudos confirmam que aproximadamente 90% de produção da serotonina, ela ocorre aonde? No intestino. A gente precisa de mudança, né? Mudar bastante coisa. 90% da produção de serotonina não está ligada ao cérebro, e sim ao intestino. Por que as pessoas hoje estão depressivas, estão doentes, estão loucas, desequilibradas? Alimentação. As pessoas estão comendo algo que não é alimento. Olha como é interessante, eu fiz uma pesquisa num grupo de Facebook sobre alimentação. Eu perguntei para as pessoas se no momento que elas tiveram crises de despersonalização, se elas estavam comendo muito açúcar ou carboidrato, se isso fazia parte da dieta dela ou não. A maioria colocou que sim, e teve alguns que colocaram que não. Eu fui investigar a foto da pessoa e a maioria dessas pessoas estavam acima do peso, bem acima do peso. Tinha um que devia estar praticamente uns 40 quilos acima do peso ideal. E a pessoa colocou que não. Eu prefiro dizer, né, pensar, não que a pessoa está mentindo, tá de sacanagem, mas que a pessoa talvez não entenda, não compreenda isso, tá? A tabela ou a pirâmide alimentar de antigamente era como o carboidrato como base, ok?
Hoje a gente já viu, já existem diversos pesquisadores que derrubaram essa estrutura e dizem que o carboidrato como base é o que leva as pessoas a terem diabetes e diversas doenças, câncer e por aí vai. A base da nossa alimentação tem que ser de gorduras boas, ok? Isso é uma base saudável e não um carboidrato, tá? Depois eu vou me aprofundar um pouquinho sobre isso. Como que uma pessoa acima do peso, ok? Reflete comigo. Como que uma pessoa acima do peso ela não vai comer muito carboidrato e muito açúcar? Não existe isso. Porque a gordura, quando você come a gordura saudável, ela não é ruim, ela é ótima, é a melhor forma de combustível para o nosso corpo. O nosso corpo, as melhores formas de combustível são as gorduras saudáveis. Okay? O carboidrato também é uma fonte de energia, de combustível para o nosso corpo, mas na minha opinião e de diversos pesquisadores, é a gordura a melhor forma, ok? Então vamos lá, com certeza essa pessoa não engordou desse nível, ou essas pessoas não engordaram tanto assim, comendo proteína e gordura, ok? Porque ia dar um pane no corpo. A certeza que uma pessoa que está acima do peso é alta dose de carboidrato e açúcar. Se você está acima do peso, saiba, você está comendo mais carboidrato e açúcar do que seu corpo precisa, ok? Um refrigerante é extremamente açúcar, você não necessita tomar um refrigerante, não tem nenhum benefício isso. Um pão de hoje é um lixo, é um veneno, ok? Há diversos estudos que falam que a síndrome do pânico, uma das principais causas é consumo de pão, glúten, farinha branca, e por aí vai. Eu não vou falar sobre... não quero entrar muito nesse assunto, tá? Talvez eu acredito, para não ficar muito tempo, eu ter que gravar um outro vídeo falando sobre alimentação, tá? Quero agora entrar em bases mais teóricas, senão as pessoas falam, você está inventando história. Você já passei alguns dados, certo? Que o nosso sistema digestivo é como se fosse um segundo cérebro, tá? Vamos lá. A gente sentou e vai comer algo, tá? Independente do que a gente vai comer ou beber, ok? Nós vamos colocar na nossa boca, vai entrar no nosso sistema digestivo, ok? E vai começar todo o processo lá, até que chegue no sangue. As toxinas vão ser eliminadas, mas existem toxinas que vão continuar no nosso sangue, vão afetar o nosso sangue de uma forma, ok? Por exemplo, o mercúrio ele não sai do corpo, dependendo da forma, ok? Fica preso no corpo, chumbo, há diversos elementos que eles não saem do nosso corpo. Ok, igual o protetor solar. A gente não come o protetor solar, a gente aplica ele, mas é um veneno. A maioria dos protetores solares hoje em dia. Ok, igual água. A pessoa fala, eu tomo muita água por dia, tal, sou saudável. Mas a água tem flúor. Se você pega a água da torneira, da maioria dos lugares. Eu tenho um filtro que tira o flúor. Então não adianta você tomar um monte de água com flúor. Isso pode produzir câncer. Isso pode produzir diversas doenças neurológicas, psicológicas, entende? Então, tudo que a gente come, bebe ou aplica no nosso corpo, fuma, uma pomada que você passa, dependendo do nível dessa pomada, ela vai chegar no nosso sangue, ok? Então, tudo que nós colocamos em contato com o nosso corpo, comendo, bebendo, fumando, vai entrar no nosso sangue, ok? Aplicando como pomada e tal, creme, algumas coisas chegam ao nosso sangue, outras não, ok? Outras ficam até presas no nosso corpo pro resto da vida. A hora que tocou no nosso sangue, além da produção de serotonina que eu falei que é no nosso intestino, né, e diversas outras coisas, o mais interessante é o nosso sangue, ele é como se fosse, eu não sei como eu posso dizer, mas o nosso sangue ele vai estar passando por todo o nosso corpo, ok? Então se teu pé está doente, está com alguma enfermidade, tua cabeça sabe disso e está interagindo e funcionando de acordo com a doença do seu pé. Ok? Então, o corpo ele não está separado, ele está totalmente interligado. E o sangue, as nossas veias que levam o nosso sangue, é o que faz o transporte de tudo que está no nosso corpo. Então, aquilo que você come vai passar pelo seu sistema digestivo, está o que? Ou produzindo mais serotonina ou outras substâncias, ou menos, ou atrapalhando o funcionamento do seu corpo, ok? Então, aquele ditado, você é o que você come, sim, você é o que você come. Quer ver uma prova disso? Eu, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, sou descendente de italiano. Os pais dos meus avós são italianos, ok? De todos os lados. Então eu posso falar sobre esse assunto, não vou falar que eu sou preconceituoso, tá? Qual que é a cultura italiana de alimentação? Você vê italiano, o que você lembra?
pizza, macarrão, massa, lasanha, e eles cantando, animado, felizes. Também que tem, né, são brigões, gostam de gritar, falar alto e tal, são bastante emotivos, emocionais, chorões, ok? Por que você acha? Da onde que vem essa que os italianos, você vê os restaurantes, eles batem os pratos e tal, toda aquela coisa. Da onde que vem isso? Qual que é a base da alimentação deles? O que eles mais comem? Macarrão, massas, né? Pizzas. Quem come isso se torna dessa forma. Como? Muito agitado, eufórico, emocional. Ok? Eu acredito que nós devemos ser equilibrados, não devemos ser muito racionais e nem muito emocionais, devemos ter um equilíbrio, ok? Não estou falando que é errado ser emocional nem racional, estou dizendo que a gente precisa ter o equilíbrio, ok? Então a tua alimentação vai, com certeza, ela é a base do teu caráter, da tua forma de conduta, das tuas emoções, tudo está ligado à tua alimentação. Olha que interessante isso, ok? Eu acompanho, aconselhando, trabalhando com isso, com diversas mulheres que falaram assim, acima do peso, diversas. Eu não sinto TPM, eu não sinto alteração dos meus hormônios. Por que mulheres acima do peso não sentem, ou têm dificuldade, algumas, em sentir alteração, né, de hormônios, de TPM, por aí vai? Não estou dizendo que tem que ter TPM, estou dizendo de sentir essa alteração de humor. Por quê? Porque o nível de carboidrato e açúcar é tão grande, controla tanto a pessoa se torna tão emocional, que ela acaba o quê? Nem percebendo isso. Entende? Isso faz parte. Faz parte. Você percebe o quê? Um outro estudo que eu tenho feito, isso já há mais de 10 anos. Pessoas acima do peso, qual é a característica emocional delas? São muito o quê? Eufóricas e depressivas. Elas sobem, né, falando, gostam de falar, e tudo, né, alegria e tal, e descem rápido para uma tristeza e depressão. São muito emotivos, emocionais. Por quê? É o que o carboidrato faz com o nosso corpo. Ok? O carboidrato, quando ele entra no seu corpo, o que ele vai se transformar? Em açúcar. Então, o açúcar, ele para você ter ideia, olha que interessante isso. O açúcar, eu acredito, minha opinião, que o refinado, tá? Isso tem diversos estudos que falam sobre isso. Ele é totalmente pior do que a cocaína. Talvez você fale assim, mas ninguém mata e nem rouba por açúcar. É claro, porque ele é liberado. Se você proibir o açúcar refinado, eu tenho certeza que daria uma crise, uma guerra mundial por causa disso, ok? Diversas pessoas que eu conheço que fizeram um processo de desintoxicar do açúcar, o corpo gritou, as emoções gritaram quando começaram a romper com o açúcar, tá? A cocaína, para você ter ideia, ela afeta apenas a área do prazer no cérebro. Ela dá um puc, ela acende como se fosse uma lâmpada no prazer do cérebro, muito forte, vicia grandemente, ok? Agora o açúcar, isso é uma frase de um doutor, ok? Não sou eu que estou dizendo, o médico especialista no assunto, ele disse, a cocaína, ela acende como se fosse uma luz no cérebro da pessoa. Agora o açúcar, quando ele entra no corpo da pessoa, ele acende uma árvore de Natal no cérebro. Ele toca todo o cérebro, ok? Então nós precisamos de açúcar? Olha, nós não precisamos obrigatoriamente de açúcar para o nosso corpo. Nosso corpo pode viver sem açúcar. Nosso corpo pode viver sem carboidrato. Carboidrato não é um alimento essencial. Nós temos gorduras essenciais, proteína essencial, aminoácidos essenciais, mas o carboidrato não é essencial. Não é essencial, ok? Pesquisa diversos vídeos do Dr. Lai Ribeiro falando sobre isso, se você quer se aprofundar, ok? O carboidrato não é essencial, nós não precisamos dele. E aonde que eu quero chegar? O nível elevado de carboidratos e açúcar. Carboidrato está totalmente ligado ao açúcar. Se eu falei carboidrato, entenda que é açúcar, tá? Porque o carboidrato se transforma em açúcar no nosso corpo, tá? O nível elevado do consumo de carboidrato e açúcar tem deixado as pessoas depressivas, com síndrome do pânico, despersonalização, ansiedade e por aí vai. Eu acredito que se as pessoas querem a paz mundial, um caminho seria começar cortando o açúcar.
Eu já contei, eu acredito, em algum vídeo anterior, uma vez eu entrei no restaurante e eu pedi um suco, e o suco veio assim doce, eu falei, não, olha, eu não tomo açúcar, sem açúcar. Ah, tá bom, desculpa, aí foram trocar o suco. Eu falei, caramba, meu suco tava entupido de açúcar, meu. Hora que eu olhei no playground das crianças, eu falei, tá aí. As crianças, cara, parecia uma cena de terror, tinha aquelas casinhas, as crianças estavam em cima da casinha, destruindo, jogando as coisas, as crianças estavam alucinadas. Por quê? Ou os pais deram refrigerante, que é entupido de açúcar, ou um suco, achando ser saudável. Suco de laranja, as pessoas falam, ah, tô tomando um suco de laranja, olha que saudável. Cara, diversas pessoas estão tendo aí problemas no fígado por causa de suco de laranja. Você tira a fibra, que é, digamos, o que protege o corpo do nível alto de açúcar, e você bota só açúcar do suco de laranja, isso é um veneno. Isso está destruindo o teu fígado, tuas emoções. Suco de laranja, que é famoso por ser bom, é um lixo. Entende? Então, você vê suco Del Valle, esses sucos de caixinha, cara, você toma isso, tá fudido, é como tomar refrigerante, entendeu? Há uma aparência de saudável em muitas coisas e são pura enganação, entendeu? Então, se a gente, qualquer pessoa teve uma crise, entrou num nível de depressão, despersonalização, algum problema psicológico, como eu falei, isso veio, ok, mas da onde que veio o desequilíbrio no seu corpo? Eu tenho certeza que se você olhar para a sua alimentação, o seu desequilíbrio emocional está aí. Está no seu prato que você come. Certeza disso. Lembra que eu falei, as pessoas não dão valor a isso. As pessoas comem porque acham gostoso. Ah, eu estou comendo isso porque acho gostoso. Tira o açúcar para você ver de diversos alimentos. Talvez você acredite que não come tanto açúcar. Com experiência, estou falando trabalhando com diversas pessoas nesse assunto. Uma pessoa que tinha compulsão alimentar, cortou o açúcar refinado, cortou pão, cortou diversos tipos de açúcar. De repente eu falei assim, e como você tá? Continua ruim. Eu falei, poxa, você continua ruim? Cortou tudo sim. O que você tá comendo? Só frutas. Aí eu falei, ah, que frutas você tá comendo? Banana. Interessante. Quantas bananas você come por dia? 6. Eu falei, banana é uma fruta cheia de açúcar. Não é um açúcar tão ruim quanto o açúcar refinado. Não é tão ruim quanto o açúcar refinado. Mas é um nível muito alto de açúcar que existe na banana, na laranja e diversas frutas. Ok? Então, as pessoas que geralmente começam a cortar o pão, vão para o pão, massa, carboidrato, acabam o quê? Ficando viciado em frutas. E continua o desequilíbrio, por quê? Porque um nível elevado de açúcar no sangue está lá em cima. E isso daí que deixa as pessoas como? Eufóricas, emocionais, choronas, depressivas, com ansiedade, por aí vai. Eu tenho diversos relatos de pessoas que foram curadas de síndrome do pânico com a dieta cetogênica, pessoas com depressão que foram curadas através da dieta cetogênica, despersonalização. Um amigo meu, foi muito interessante, que ele tem despersonalização, ele ficou encanado, ele ficou preocupado, ele tá questionando e tal, do açúcar e tal, até que ele foi pescar e ele tomou um refrigerante, puta merda, se fudeu. Ele pegou e falou, cara, nunca mais, realmente eu concordo com você, o açúcar é horrível, entendeu? Porque ele tava naquela dúvida se realmente é. Eu tive diversas crises já, eu saio do treino, não sabia o que tá acontecendo comigo e tal, eu falei, puxa, tô sentindo que vou desmaiar, acho que vou morrer e tal, comi uma banana, puta, a crise foi lá em cima. O açúcar que deixa a gente assim, ok? Se você faz essa dieta cetogênica, que é o que eu tenho recomendado, como eu falei, diversas pessoas são curadas por causa dessa dieta, ok? O que você vai fazer? Você vai colocar a base da sua alimentação como gordura. Gordura boa, azeite, óleo de coco, amêndoas, nozes e por aí vai. E vai cortar o açúcar, vai cortar frutas com alto açúcar, vai cortar pão, vai cortar massa, vai cortar arroz, batata, que é cheio de açúcar. Você vai mudar a forma do seu corpo trabalhar. E aí seu corpo vai começar a produzir o quê? Corpos cetônicos, que chama. Por isso que chama essa dieta cetogênica. Você vai queimar
gordura, você vai queimar energia para ter energia. Seu corpo vai mudar totalmente a forma de agir e vai começar a se equilibrar. E você vai ver que a sua mente começa a mudar, ok? Então, se você teve alguma crise de ansiedade, despersonalização, o que eu recomendo? Primeira coisa, mude a tua alimentação. Eu vou depois colocar outro vídeo sobre ir com dicas de alimentação, dieta, falar mais. Mudou a alimentação, mudou a forma como suas emoções vão agir, entendeu? Eu vou colocar outro vídeo, porque senão isso vai ficar muito grande. Você é o que você come. Você é depressivo? A tua alimentação está te deixando assim. Tem pessoas que falam assim, mas eu preciso tomar um remédio, porque muda a química. A depressão, ela tá ligada à química. Sim, querido, vamos lá. Tudo que eu falei é o quê? É a química do nosso corpo. Como que a gente muda a química do nosso corpo? Com remédios sintéticos? Não! Isso são venenos para nos viciar. No grupo aí, o pessoal que me assiste de despersonalização, cara, mais de 50%, minha opinião, tá? Posso estar errado, mas mais de 50% começou a ter despersonalização e desrealização depois de tomar antidepressivo, de tomar ansiolítico e por aí vai. A maioria tomou remédio porque estava ruim, ficou muito pior, ok? A forma mais saudável e a melhor forma de alinharmos o nosso corpo, quase saiu espanhol agora, de alinharmos o nosso corpo, curarmos o nosso corpo, mudarmos a química do nosso corpo é a alimentação. Por quê? O que a gente coloca no nosso corpo vai afetar todo o nosso corpo. É a forma mais simples e saudável. Jejum também. Tem diversos estudos que dizem que o jejum é a melhor coisa para curar as doenças. Vamos lá, senão eu vou falar aqui umas 3 horas, eu estou acostumado a falar muito. Não é uma palestra isso. A alimentação afeta as tuas emoções. Já dei os dados e bases científicas sobre isso, ok? Se você está com alguma crise, comece a cortar o açúcar. Começa a cortar o carboidrato. Se você não consegue, eu sei, isso é pior que a cocaína mesmo. Se você não está conseguindo, não se sinta um lixo, não se sinta mal porque não consegue. Você faz o seguinte, você começa a ingerir o açúcar, o carboidrato, antes das 6. E você começa de manhã, no almoço, aumentar a quantidade de gorduras. Entope de azeite tua comida. Come 2, 3 colheres de óleo de coco, amêndoas, nozes, castanha do Pará, castanha de caju. Amendoim não é tão bom, ok? Mas come essas gorduras boas, isso vai te ajudar demais. Bacon de manhã cedo. Tem gente que acha que o bacon é um crime. Não, não é um crime. Bacon é ótimo para a saúde, ok? Come tudo isso de manhã. E aí você vai ver que o teu desejo por açúcar vai começar a diminuir, ok? O açúcar, como eu falei, carboidrato é uma fonte de energia. Se você está preso, você vai o quê? Apresentar ao teu corpo uma fonte melhor, que é a gordura. E aí teu corpo não vai sentir tanta falta do açúcar e do carboidrato. E aí aos poucos você vai fazendo essa transição. Se você pode, também uma dica legal e rápida, faça o jejum intermitente. Deixa de comer, por exemplo, umas 8 horas da noite, ok? Vai comer no dia seguinte só. Aí você vai aumentando aos poucos. Se você conseguir, faz o jejum de um dia somente de água. Só toma água e não come nada, entendeu? Se der, faz 2 dias. Faz sempre de uma forma gradativa para não dar um pânico no teu corpo, não dar um pânico nas emoções. Saiba, ok? Saiba o que eu estou dizendo. Açúcar e carboidrato é pior do que a cocaína. Então, se você ficou mal das suas emoções, o processo de limpar é um pouco trabalhoso, ok? Mas é a forma de você ter uma vida saudável e equilibrada. É a melhor coisa que você pode fazer para a tua vida. Muita gente que tem síndrome do pânico tem medo de morrer, acredita que pode ter um troço do coração, porque o coração está acelerado e por aí vai. Se você comer um açúcar nessa hora, querido, você tá, ó, tomou ele no cu, tá fudido. Porque vai piorar muito mais isso, ok? O que você deve fazer? Você tem que entender que o pânico, a ansiedade, isso não mata ninguém, ok? Olha, você pode até olhar para sua ansiedade, para tua síndrome do pânico e agradecer a ela. Falar, olha, muito obrigado. Sou muito grato por você ter vindo na minha vida, porque eu estava comendo demais carboidrato, açúcar. Eu estava indo para um caminho de doença, mas você está me alertando que eu devo mudar a alimentação e assim eu vou ser saudável. Olha como é bom. As doenças psicológicas não são nossas inimigas. Ela é o nosso corpo, elas são o nosso corpo falando para nós mesmos. Querido, cara, você está indo para o caminho da merda. Você vai se fuder, vamos mudar de caminho. Não tá legal. A pessoa resiste. Aí vai lá dar uma crise de pânico, a pessoa fala, onde eu tô?
E agora? Entendeu? Então é teu corpo falando para você ter uma mudança de vida, ok? Não existe um remédio que vai resolver uma pessoa tendo uma vida errada. Não existe remédio que cura despersonalização, desrealização, pânico, por aí vai. Tudo vai o quê? Alterar a química do teu corpo. Mas se você continua tacando veneno, se alimentando de lixo, coisas que não são alimento para o teu corpo, você pode tomar os melhores remédios do mundo, porque não vai mudar quando você bota lixo e joga algo para proteger o lixo. Eu conheço pessoas que não podiam beber por causa de problema de saúde, e aí tomavam um engolve antes, bebia, outro engolve depois. O que aconteceu? Se ferrou tanto, que não podia mais nem beber, porque se bebesse ia morrer de tanto que estragou o fígado. Entende o que eu estou dizendo? Não adianta, não existe uma solução, nós somos, ok? Aquilo que nós estamos fazendo. Se você tem atitudes corretas com o teu corpo, uma alimentação adequada para o teu corpo, você vai ter uma vida equilibrada. Só que não adianta você ter um caminho, uma vida desequilibrada e querer que teu corpo seja equilibrado, entende? Uma frase que eu sempre falo, as pessoas querem a felicidade, mas vão pelo caminho do sofrimento. É loucura, é insano isso. E ainda querem um remedinho para resolver, não vai resolver, ok? Isso é um alerta dos gnomos, das fadas, dos unicórnios, do universo, de Cristo, Buda, Shiva, Alá, Ali, sei lá o que você crê, ok? Mas isso é um sinal do teu corpo, mãe natureza, do folclore, Saci Pererê, falando para você, olha, você precisa mudar, se você não mudar, você vai ficar ruim. Isso é uma das melhores coisas que o nosso corpo pode fazer com a gente, ok? Espero que vocês estejam bem. Se alguém precisar de ajuda, pode me chamar, eu uso mais o Instagram, Mentalidade Quântica. Pelo Facebook também, Mentalidade Quântica. Tem meu e-mail aí embaixo, mentalidadequântica7@gmail.com, ok? Namastê, good vibes.